eu sou o Pedro. Eu sou a Vanessa. E eu sou a Ágata. E esse é o 10 pra 10 meio-dia. pra meio-dia. podcast. Tá, maneiro. Não tá tão ruim. Vamos falar a verdade. Salva de palmas aí pro podcast. E essa foi a nossa tentativa. Primeiro episódio, né, galera? Primeiro episódio aí. Verdade. Somos nós três apenas. Talvez tenham uns convidados, mas os convidados vão ser mais pra frente aí. Não sei qual doido que vai aceitar fazer isso com a gente, mas quem for A doido gente vai ter que suficiente vai aceitar. ameaçar. Não, mas a gente já tem pessoas também. O Luiz quer participar de um. Quem que é Luiz? Nosso amigo, Não. Oxe. Ele não era aquele menino estranho lá que vocês falavam? Não. Depende. Então, Luiz, desculpa, tá? Porque ele super vai ouvir isso aqui, com certeza. Tá, não. Todo dia, inclusive. Mas ele não é estranho ou ele é com certeza estranho? Não, ele é normal. Não, ele é estranho, mas ele é estranho. Não, pra ele falar com a gente, ele já é estranho, né? Entendi. Mas é isso, se você virar fã e quiser participar. Nossa, a gente vai chamar fã. Nossa, a gente é muito acessível, fã, né? Sim. Aproveitem enquanto somos assim, acessíveis. Somos acessíveis, né? Quando a gente ficar famoso, a gente vai olhar na cara de ninguém. Então a gente vai passar reto e não vai falar nada com ninguém. Sim. Ninguém. Sim. Mas é isso, esse é o primeiro episódio. A nossa pauta é... A gente vai falar como que a gente se conheceu. Como que a gente se conheceu, né, galera? Foi história. Mas por que você tá falando... Ela fala, você tá falando a mesma coisa que ela tá falando. Não. Você tá fazendo isso, você também é explaining a Agatha, sabia? Não, é porque... O Agatha, ele tá sendo machista aqui, ó. Tá mesmo, ele repetindo o que eu acabei de falar. Sim, aí eu só vou concordar com ele. Mas como que eu vou ser machista se eu tenho mãe? eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho vó. Não tem como. Da onde? Você inventou outro irmão agora. Né? Mentira, você não tem irmã. Eu tenho irmã, sim, eu tenho 4 irmãos. Ele arrumou uma irmã agora. Agora ele tem irmã, ele tem 2 irmãos. Eu tenho 4 Sendo que irmãos. ele nunca teve. Ele tem Nasceu 4 tudo. Irmãos. Olha que mentira, Ele acabou de inventar 3 irmãos. Mas eu tenho. Uhum. Então vocês são loucos, malucas. Uma era... Tá vendo? A prova machismo de novo. Acabou de falar que a gente é maluca. Não. Eu amo minha mãe, minha avó e minha irmã. Eu odeio todas as outras mulheres do mundo, tá vendo? Mas isso é só um adendo, né? Eu posso. Tá, vai logo, começa o assunto, né? Senão... Nós vai falar nunca. Tá bom, né? A gente vai falar de como a gente se conheceu. A gente falou que... É verdade. Foi tipo... Foi na época da pandemia, não foi? Foi. Eu não sei se foi 2020 ou 2021. Eu também não sei. Então, acho que foi nesse meio termo, tipo, foi entre esses 2 anos. Eu só não lembro onde. Mano, onde? Eu é o lembro. momento mais importante. Como que você não lembra? A melhor parte você não sabe. Mas cara, eu lembro. Continua. Mas eu não lembro, Vou fazer o quê? A gente lembra muito bem. Cara, eu lembro que, tipo assim, eu e a Agatha, a gente tava tentando ver um anime pelo Rave. Sim. Tipo assim, a gente tava tentando ver, acho que era Jujutsu Kaisen, não era não? Eu não lembro o que era, mas sei que era pelo Rave. Eu também não lembro. Não, Jujutsu Kaisen não existia ainda naquela época o anime. Jura? Ou existia? Eu existia. Eu lembro que eu via na época que eu tava de castigo no celular e eu ficava vendo no computador. E fazia online. Sim. Não, mas Jujutsu Kaisen não tinha ainda. Tinha, vai ser doido. Não tinha, cara, não tinha. Mano, tinha sim. Não tinha. Eu tenho certeza que não tinha. Cala a boca. Cala a boca, vamos continuar a história. Cala a boca. Não, mas tá bom, né? Então vamos lá. Importante falar que Rave é um aplicativo de ver coisas. Não sei nem se Será que pode falar o nome do aplicativo? Ainda. Então, acho que não pode. E agora a gente vai falar.
Ainda mais que a gente tá em outro aplicativo de streaming, né? Que a gente vai postar aí. E, tipo, a gente não tá sendo patrocinado. É Não, é verdade. verdade. O Um Revia aplicativo misterioso aí. Um bota. aplicativo misterioso que dá pra, tipo, Então, ver coisas com seus amigos. Sim, é, vídeos no YouTube, Netflix. Coisa que a gente não tinha nem Netflix, mas a gente tava lá. Verdade. Aí a gente não sim, sim. conseguiu assistir o anime. Foi o ponto. Oxe, não, não, É, não A gente... conseguiram? Não, aí a gente começou a ouvir pagode japonês. eu não Ah, lembro tá. se a gente entrou na sala do Não, Pedro a gente ou ele criou a entrou na senha. nossa. A gente criou a A gente gente criou a nossa criou. sala e ele entrou na nossa sala. É, eu acho que eu entrei, e aí eu comecei a falar merda. Sim. Eu A comecei a gente falar tava merda. fazendo várias coisas Ah, aleatórias, fala, inclusive fala, fala. escutando pagode japonês, que foi o ponto Verdade. forte. Alô? O quê? Oxi, Ué, para de ser doido. ué, vocês ficaram quietos? Fala aí, Oxi, a gente gente. tá falando O aqui. que Ele... você tá falando? Tá todo mundo Caraca, ouvindo, só você que não. Ah, para, não, para. Não, para. a gente tá falando sério, calma aí. Ah, não, aí para, né? Oxi, Não, doido. mas continuem. Vai, Agatha. Aí a gente se conheceu lá, você entrou lá, começou a falar um monte de merda, a gente começou a conversar. E eu acho que você já passou o quê? O Insta? Foi Foi? Você alguma só coisa Foi? tem que. assim. Foi, você passou, depois de WhatsApp viramos amigos. Meu Deus, eu era Sim. muito doido naquela época, viu? Aí, tipo, Sim, acho que em menos de um mês depois a gente já tava fazendo o negócio. É sim, o Bom de Companhia, né? É. É, sim. Conta aí, alguém. Eu Começa não a sei contar. como que a gente teve essa ideia. Eu acho que foi o Foi o Pedro. Pedro, foi o Pedro. O Pedro então, falou que ele já tinha feito com os amigos dele antes. deixa eu Sim, explicar, Vai. explica. É, eu já tinha feito isso com os amigos meus no ensino fundamental. E consta basicamente no que? A gente pegava o número de uma pessoa que não ia saber que era a gente, ou ia saber na verdade, Hum. e depois a gente encarava essa pessoa pessoalmente como se nada tivesse acontecido. E aí, é, a gente entrevistava ela e fingia que a gente era o Bom Dia e Companhia. E aí a gente entregava prêmios para essa pessoa, tecnicamente, né? Que não era Oxi. nada, né? Não era nada, porque assim, Ah, Tipo, não era só, de verdade. então, a gente só fingia a mecânica aí do Bom Dia e Companhia, mas na verdade não tinha nada em volta, não tinha nada envolvido, não tinha nenhum prêmio envolvido, nenhum dinheiro, era só a graça mesmo. E aí, Entendi. é, teve essa época aí de 2021, 2022, né? Não, 2020 e 2020. 2021. É. 2020 e 2021. Eu tava sem nada que fazer, tava de saco cheio de ficar sem nada pra fazer também, né? E aí eu descobri esse aplicativo aí misterioso, né? Que não se pode falar porque a gente tá no Spotify, galera. E aí, a gente nem falou o nome, né? Né, no início não então, falamos. e aí eu comecei a interagir com um monte de sala pra poder falar merda, porque eu achava engraçado. Quer Você dizer, tá Verdade. repetindo o que que a gente já contou. Mano, não, ele mas faz aí muito isso, tá vendo? É meio eu tô explain, contando, mano. eu tô contando a minha versão, eu tô Ah, contando a minha tá. perspectiva, Aham, Ah, tipo, aham. A desculpa. versão dele que ele não lembrava, ele só lembrou quando a gente falou ainda agora. não, ó, mas sabe aquela recapitulação de filme que começa do ponto de vista de outra pessoa, tudo de novo? Hum, Não. é isso Então, então. Ah, tá. Entendi. Entendemos. é isso. E aí, eu virei amigo de vocês, né? Essas duas pessoas indivíduas. E Uhum. a gente começou a fazer isso, esse bom dia sim eu também com as outras pessoas e já deu muita merda. É, Verdade. inclusive, que éramos. Eu era a Maísa, que ela nem fazia É. parte, ela só apareceu lá umas Não, vezes mas é só. porque teve uma. Não, a Maísa já teve um Bom Dia e Cia só pra ela. Só que, É, tipo assim, ela já participou também de um com o Yudi e a Priscila. é. Sim. Então a Já E gente teve nós um. éramos basicamente os era três. esse momento especial, assim. Sim, aí, tipo, já tiveram os três lá. Aí, a Vanessa era a Priscila ou era a Maísa? Eu não Eu era lembro. a Priscila. Ela era a Ah, tá. Priscila, ela era a Maísa. Inclusive, a gente usava uma foto com uma qualidade péssima. Sim, que era tipo a melhor coisa, era muito engraçado. Aham, eu não tenho mais, não.
Eu Eu achava acho que que eu tinha era. essa Eu foto até tenho. hoje. Eu tenho. Sério, eu acho que era tipo uma metadinha. A gente pegou a foto, cortou em 3. Sim, foi isso. A foto desse episódio vai ser a foto Tem que ser, tem que ser. da Priscila e da Maísa. Vai ser, Era vai ser. mais a pequenininha ainda. Cara, e tipo assim, Aham. a gente envolveu pessoas que não tinha nada a ver com a situação. Porque, tipo, eram pessoas que eu não conhecia. A Agatha, ninguém conhecia aqui. Sim. Aham. Eu Muita, pedi. muita... Pode falar. Opa, Eu. tá bom. Quem que fala? Quem que fala? Quem que fala? Pode falar, Pode pode falar. falar. Depois eu falo. Não, mas aí, tipo, a gente, muitas vezes a gente entrava em grupo de WhatsApp que tem aqueles links na web, a Não, a gente gente não fez entrava, isso. A gente só fez isso uma É. vez. não, a gente fazia algumas vezes, mas, tipo, Não, a gente não é, fazia, Pedro. A gente só fez isso uma vez e foi eu. Sim. E não, eu não ia foi. falar. Sim, Eu só ia foi falar uma vez. A que. gente no máximo entrou, tipo, num server no Discord. Foi isso que a gente fez. É. Ah, serve no Discord, verdade. Eu confundi com o grupo do WhatsApp. Tá vendo? Ele errando a narrativa ainda. É. Eu me Não, é lembro, porque. inclusive, de que Pode falar. alguns números vocês tiraram de um grupo da escola. De outra turma. Que Era do você Vitor. conseguiu. Eu pedi, tipo, eu mandei Sim. mensagem pro Vitor, falei, Vitor, tem pessoas na sua sala que você não gosta e gostaria que fossem, que a gente fizesse mal pra essas pessoas sem fazer mal? Ele mandou, tipo, a lista, ele mandou o número de todo mundo do Meu na Deus. real. Mano, eu lembro, ficou uma bafafá no grupo e todo mundo se perguntando, tipo, quem será que vazou o número pra essas pessoas? E os caras falando lá Sim. da Aí, nunca Maísa, descobriram. Sim. O Vitor, nunca descobriram ele. Não, nunca descobriram, mulher, que ninguém nunca soube quem era a gente. Ninguém E nunca teve um soube. momento que, tipo, eu acho que É. a gente conseguiu entrar no grupo, né? Sim, sim, Acho sim, que a teve um gente momento que conseguiu esse foi entrar no muito grupo. legal. Esse momento foi muito engraçado. Aham. Esse tal de Vitor conseguiu colocar a gente no grupo, né? Eu não lembro se ele mandou o link Não, ou não se ele foi o botou a Vitor, não. gente. Foi outro moleque. Foi um moleque que a gente trollou. Sim. Foi o moleque que a gente Sim. zoou. Foi o João Vitor. Que ele é chatíssimo. Ele era super insuportável. Mas ele ajudou a gente. Eu sei que Cara, teve que um menino que ficou muito, muito bravo. Porque a gente ficava ligando pra ele toda doideira. hora. Eu lembro, só não lembro o nome dele. Faz muito tempo, cara. Não lembro de quase nada, mas eu lembro. Cara, eu lembro o nome de muita gente. Porque, cara, eu tava. Nossa, era muito bom nessa época. Sim. Eu lembro de uma garota também que a gente ficou ligando pra ela e teve uma garota que ela ficou, tipo, muito feliz quando a gente ligou. Ela respondeu tudo e ela Ah, ficou eu muito animada. sei. Sim, Ela sim, ela era. ficou Só que eu não animada. lembro o nome dela, não. Ela acho que Eu ela tinha acho que eu cabelo rosa, lembro. né? Não Hã? Ela sei. era estranha. Ela tinha cabelo rosa. Ela Ela era era. estranha. Era. Se você estiver vendo isso, Você é desculpa chamar você estranha. de estranha. Isso, Não. isso, isso daí é preconceito, sabia? É preconceito. Não, mas ela era estranha, tipo, de personalidade, não de aparência. Eu não lembro de ter visto a foto dela, não. Não, a gente viu Não, sim eu ela. A também gente, não. cara, a gente conversava com ela, principalmente você. Você conversava super com ela. Quê? Sim. Vocês meio que viraram Oxi. amigas. Eu não lembro disso. Eu lembro. Ah, Pô, elas viraram amigos depois, na verdade, do Sim. negócio. Aham, a Agatha ficava puxando assunto com ela. Eu Cara, lembro, até o Pedro lembra e nem você lembra, meu eu Deus. lembro, eu lembro. eu acho que E a a, lembrança tá vindo, não sei. aham, a menina ficava puxando assunto com ela ficava puxando assunto de volta, eu lembro. Sim. Eu Eu lembro, eu acho lembro, eu que. lembro. Eu lembro. Eu não sei por que eu tenho essa lembrança, mas eu acho que ela não usava uma foto do B Cardigans, daquela minhoca. Não, 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 acho que Não, era outra sim, sim, pessoa. acho que sim, na real. Eu me lembro. Eu me lembro daquela Eu me lembro de algo minhoca assim do também. Backyardigans. Vocês conseguem me ouvir ainda? É que eu saí do Sim, negócio. sim, sim. Que eu vou Consigo, sim, procurar, eu vou sim, procurar sim, sim. print dessa época porque eu tenho certeza que eu tenho. Mas, cara, Procura. mas eu tenho certeza que era outra personagem e essa menina era outra pessoa. Não, eu acho que não. Não. Será? É, Eu acho que a era a gente mesma. nunca saberemos. Ou talvez saberemos, Pois é. Talvez. talvez. Mas, nossa, eu tinha lembrado de uma coisa ontem. Quando a gente bolou essa ideia e combinou o plano todo, né? Na verdade, vocês bolaram a ideia me chamando. Sim. Mas eu Sim. tinha lembrado de um negócio ontem, mas eu não lembro agora
hum, do que se trata o assunto e eu não lembro como abordar. Gente, eu acho que foi em Oxi, 2021. Eu não sei do que você tá falando, mas eu tô falando aqui, eu acho que foi em 2021, assim. que a gente se Olhando. conheceu tudo, Porque no eu geral. Se só conheceu? tenho foto das coisas, tipo, de 2021, assim. Que é a foto quando a gente tinha um grupo, que era todo Ah, mundo vestido, aham, tipo, que aham. era foto da gente editado de emo. Aí tinha como eu assim que mandar essa foto. Eu tô baixando a foto. Mano, caraca, Cara, eu muito dessa boa. época era ridículo mesmo, cara. Era ridículo. Acho que eu Nossa, mas baixei, mas eu vou, continua. eu vou tentar lembrar do assunto que eu ia puxar, mas eu ia puxar um negócio ontem, lembra? Que eu até tinha falado. Nossa, eu lembrei de que quando não sei o que tal, 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 mas eu não lembro mais. Cara, eu lembro, tipo, você falou alguma coisa assim mesmo, mas eu não lembro o que foi Eu também. também. E eu lembro que a gente falou, não fala, não fala. É, É, então, pra ser assunto, acho que mas eu foi não. esse o problema. A gente falou pra É, gente É, falar e ele esqueceu. eu não tô lembrando mais. Calma, eu vou lembrar, tenho certeza. tá, lembra. Que a gente tinha. Ai, que tinha dado uma merda, alguma coisa do tipo, eu não lembro, velho. Não, não sei do que você tá falando agora, na real. A Ah, se, respeito do não, quê? se eu não lembrei, não era importante. Mas eu acho que era alguma coisa Não, mas acho desse. que era importante. Eu acho que era importante. Tipo, eu Aham. lembro que você falou uma coisa, mas eu não lembro do que é Era, também. era alguma coisa desse tipo, velho. Era alguma coisa disso daí, desse tipo de coisa que a gente tava falando. De quando a gente se conheceu. Cara, eu lembro que a gente ficou muito empolgada falando, não conta! Tipo, a É, gente meio que então, mas gritou. Era eu não importante, lembro então. mais. Eu não lembro mais. Talvez alguma hora eu lembre. Foi algum Alguma hora você gatilho vai lembrar. que veio na minha cabeça e eu lembrei, tá ligado? Mas não lembro mais. Ah, Ah, eu acho que eu não tenho mais print. o pior é que, engraçado que a gente virou amigos e não durou tanto tempo. Foi um tempo assim, mas depois a gente parou de se falar. É, então. Mas foi Aí porque, depois. tipo, a Agatha tava de castigo meio parte do tempo. Eu fiquei de castigo sem celular. E aí, tipo, parei de falar com todos na época da pandemia. E Ah, aí, aham. depois eu Foi só mal. tinha acesso ao celular pra poder fazer aula online. E, tipo, a gente se comunicava, entre aspas, quando a gente criou, tipo, um Google Classroom, lembra? A gente criou um Lembro, pra gente lembro. poder falar com a Agatha enquanto ela não podia usar telefone. Eu lembro disso, eu lembro disso. Sim, Mas aí depois a gente parou de se falar de novo, porque só paramos, acho que foram só circunstâncias paramos. da vida. Não sei É, também. tava todo mundo muito ocupado com alguma coisa, eu também tava, É. né? Enfim. Eu acho que a E eu, última vez que a gente se falou, tipo, sem ser esse ano, foi ano passado. Foi bem no início do ano. E a gente fez o bagulho do Discord. eu também? Sim. Ah, é, aquele negócio que a gente fez, lembrei. Só que, tipo, só durou também. A gente só durou. Essa conversa durou, tipo, 3 dias. A gente fez É, o durou negócio de pouco. Discord e a gente não A voltou mais a gente fez conversar. o. É, A gente fez então, o Bom Dia Remastered. É. Também não durou é, muito. então, não durou muito. Mas eu lembro que teve uma época que a Agatha falou que ela tava com Fortnite e eu ficava chamando ela pra jogar Fortnite e ela Eu nunca lembro aceitava. disso. Eu lembro disso. Você ficava Ela todo nunca dia falando: aceitava. Agatha, vamos jogar Fortnite? Hoje não dá. Aí no dia seguinte você: Agatha, vamos jogar Fortnite? Eu: não dá, Pedro, hoje. E aí, na época eu tava namorando, né? O meu namorado ficava até com ciúme disso. Ele falava: vai lá jogar com ele. Vai lá. Meu Eu, Sério, Deus. velho? juro, juro. Ele Eu só falava que isso. Ah, eu só já que a queria gente alguém pra não tem jogar. muito. Eu só queria Oi? alguém pra jogar Continua. Fortnite mesmo, tá? Eu só queria alguém pra jogar Fortnite Eu mesmo. sei. Mas, mano, na época eu achava que você tinha a pior vida do mundo. Tipo, eu achava que seus pais, sei lá, mano, te colocavam de Tá joelho vendo? no Ela chão. tinha um pouco. Talvez. Porque, pô, você nunca podia fazer nada. É, até hoje eu não posso muito, né? Mas tamo aqui, Pode um vivo. pouquinho mais. E é isso. É, e é isso. Eu lembro que depois que a gente parou de se falar. Meu Mentira que tu Deus. fez isso. Não, tipo, Tinha agora pausado. ou há muito tempo. Não dá pra saber.
Não, tipo, acabou de pausar. Ah, tá. Ah, Que tá, bom. tudo bem. Tudo Mas bem. eu não sei se o episódio cortou e voltou. Eu não faço Voltou, ideia, tá porque aparecendo aqui que tá gravando normal. Eu sim, acho que tá voltando. Acho que só só voltou. que olha a minutagem, olha a minutagem. Ué, tá certo a minutagem. Não, mas tudo bem, mas tipo, tá, Oxi, sei lá. doido. Oxi, Enfim, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. enfim. O que eu ia falar é que depois que a gente Ah, parou de se falar, passou um tempo e a gente se falou uma vez de novo no dia que eu e a Vanessa fomos na casa da nossa amiga fazer alguma Ana. coisa. E aí a gente conversou de novo e a gente ficou pedindo pra você mandar foto do seu piercing na eu sobrancelha. lembro. Eu lembro disso na época que eu fiz o piercing. Sim, aí a gente falou com você por um dia também e depois não falou mais. De novo. Aham, aham. Vocês me responderam no Instagram. Aí eu falei que eu tinha feito e tal. Mas hoje em dia eu não tenho mais esse piercing porque teve uma época que eu fiz Sério? jiu-jitsu e Não perdi o piercing. sabia. Aí o Nossa, buraco fechou. Que triste, cara. e Pois as é, fotos. pois A é. única memória que eu É tenho, complicado. mandei no grupo, tá. É Inclusive, complicado. a gente nunca se viu pessoalmente na vida, né? Não, não, não. Qual, Verdade. vocês moram na pior parte do Rio de Janeiro? Verdade. A parte inexistente. Nós não pode nem mentir. Não, mas onde vocês moram? Que eu esqueci, na verdade. Aí, pode falar onde mora? É melhor. Calma aí, manda por mensagem. Melhor não, melhor não, Manda melhor não, escrito. A gente melhor mora não, num lugar melhor. aí pequeno. A gente mora Mandei num lugar aí escrito. polêmico, que Ih, tem, galera, Polêmico, alto polêmico. tem aparece pessoas na. assim perigosas que, tipo assim, se você tem um comércio, eles vêm te cobrar dinheiro, porque senão, se você não pagar, O eles vão te roubar. Agatha, não pode estar falando esse tipo de coisa, Agatha. Mas eu não É, falei quem. Mas não pode falar esse tipo de coisa, né? Mas é eu do não tipo falei de o lugar nome dos que. caras. É do tipo. Não, não, calma, calma, galera. Senão vai dar merda pra todo mundo aqui dentro. Vai dar merda pra todo mundo aqui dentro. Não quero morrer, não. Eu sou muito jovem. Reto. Mas não vou te achar, não. Muito longe sua casa. Ah, sei lá, vai que os caras buscam. Mas aí é do tipo que. Agatha, vai achando que não tem tudo no lugar todo, tá? É burra, a gente tá no Rio de Janeiro. Então, Ah, é, né? É Oxe. porque lá especificamente. Não, Eles mas vão é a mandar mesma um coisa, zap, é vão todo mandar um mundo zap, junto, pô. você acha que eles são inimigos? geralmente. Podem ser. Geralmente Não aí, são. pelo menos no Minecraft, quando você usa um comando, ele funciona em todo lugar, né? Quando, quando você É. usa um comando, ele funciona Acho em que todo essa lugar. palavra aí, comando, não foi uma escolha muito boa, não, tá Legal. ligado? Não Não, foi um não, bom não, exemplo não. de palavra, não. Não, comando do Minecraft, no caso, né? Uhum, Eu tô Ah, falando. claro. entendi. É esse. Entendi. Ele funciona sempre. Depende, na verdade, do servidor que você tá, né? Da configuração do servidor. Mas o lugar que vocês moram é daquele tipo de lugar que a internet é própria daí, né? Não tem operadora. Não, Não, essa não. não, Não ainda bem não. exatamente. Ah, entendi. Tá vendo? A gente tem alguns privilégios. Alguns. Ah, entendi. Tipo, Ah, Praia, não é tão longe. Tipo assim, não é tão longe. ah, Mas aqui também, aqui próximo, só tem um shopping. Não tem mais nada. nossa, que miséria. Pois é. Coisa horrível. Não aguenta não, galera. Poxa, nasceu aqui, você ia ter dinheiro pra ir pra outro lugar? Não ia aguentar como? Ué, não posso não, falar. a gente sempre deu um jeito também, né? É, ué. Não. Tá achando que Entendi. Mas que jeito é esse, galera? Ué, vai pra outro lugar, né? Só que a mais gente longe. é com a história pra outro episódio. Isso aí é a história pra outro Isso é episódio. história pra outro episódio. Tá bom, é história pra outro episódio. Cara, eu acho que a gente devia contar, tipo assim, como a gente passou muito tempo sem conversar, a gente devia contar mais ou menos o que aconteceu nesse meio tempo também, na vida de cada um. Na vida Pô, de cada um. A gente tá muito Legal. perdido também. Legal. Tipo, Porque a história de como a gente se conheceu já acabou. Então. Foi muito rápido. Inclusive, a gente esqueceu o fato de que eu e a Vanessa se conheceu antes. A gente só. Como se a gente fosse a mesma verdade pessoa. também.
Então, Mas é tipo, porque, como tipo, eu se... não lembro quando eu te conheci. Eu sei que Eu eu também sabia que, tipo não. assim, você era prima da Yasmin. E eu sempre conhecia a Yasmin. Só isso que eu sabia, assim. E eu sempre te conheci sem te conhecer, porque mesmo quando eu tava no pré, eu acho que eu não cheguei a estudar com você, mas eu Não, já acho que não. conhecia a maioria de todo mundo do nosso grupinho. Então Sim, é eu isso. já cheguei a ver você pela escola antes da gente realmente começar a conversar. Ixi. Em Mas que ano aí foi? já... Não sei. Não sei em que ano Cara, foi eu que a não gente sei. Eu começou. acho que foi, tipo... Eu ia falar que deveria ser, tipo, o terceiro ano. Não sei. Do Pode ser. fundamental. Eu Acho acho que que foi. pode ser. Eu acho que foi, porque eu já briguei com a Yasmin por causa de um assunto sobre, acho que o seu primo. Aí, ó, Deve ser, deve ser. eu não Ah, lembro. eu Eu sei porque... não. Eu acho que é no terceiro ano, porque, tipo, a Ana tem aquelas fotos que ela tirou. E que tem, tipo, foto comigo e tem foto com você. Tem foto com o Vitor. Eu acho que foi o momento que todo Sim, mundo se conheceu. também acho. Hum. Mas aí, tipo, antes de vocês se conhecerem, vocês já falaram uma da outra, assim, tipo... Não, eu acho que nunca Não, falei mal não dela. sei. Mas eu acho que não, mas a Yasmin falava mal dela, pra mim. É, Falava, eu não lembro. eu tenho uma prima chamada Agatha, ela é muito chata, ela fala muito, ela não para de falar, ela não fica quieta. Nossa, Nossa, meu Deus. Aí fica pausando. Já tá em 3 episódios, vou ter que juntar tudo de novo. meu Vou ter que Deus. juntar tudo. Galera, pausou Ai, aí, se vou... vira, o estagiário vai ter que resolver isso. É, seu problema, não Cara, nosso. eu vou ter que botar no modo não perturbe, cara. Vou ter que botar no Sim, modo não faz isso. perturbe. É, melhor. Eu deixei Ativei, só sem notificação. E tá tudo bem. ativei. Tá bom. Pelo menos agora a gente sabe. O podcast vai ficar meio cortado, mas né, não tem problema. Não tem problema, Inclusive, não minha tem mãe me problema. mandou um áudio, mas eu ignorei. Eu falei pra ela, manda escrito a ela. Não. Aí ficou por Bota isso. em transcrever, burra. Ai, mas eu fiquei com preguiça de abrir. O meu WhatsApp não faz isso ainda. Faz sim, faz sim. É Não só Transcrever faz, o apertar no quê? não faz. botão. Só apertar no áudio e apertar nas 3 bolinhas e vai aparecer. Não Oxe, tem. isso não existe não, velho. O meu não Mas Isso tem é... vê na aí. configuração, porque também às vezes é porque sua configuração tá desligada. Porque tem que Não, marcar na configuração que você quer. Ah, acho que você tá no futuro e você não quer falar. Meu eu... sonho. você queria estar no futuro? Tá no Sim, futuro? ué. Por quê? Claro que a gente tava fazendo sucesso. Ué, eu já ia estar vivendo, já ia estar aproveitando o sucesso. Não, mas Ah, se Vocês você ainda tá no estariam no futuro, fracasso. se você tá no futuro e a gente... Mas se você tá no futuro e a gente tá no fracasso, e você aceitou a gente do passado, significa que você do futuro ou a gente tá no fracasso. Quê? quê? Tipo, ó, se você do futuro tá no fracasso e aceitou o nosso convite pra Não, eu não participar falei que eu tô no fracasso. Eu Não, falei que ela... vocês estão no fracasso. então você não tá no É. fracasso. Sim. Ué, então tá Não, no ué. fracasso. Oxi. Então no futuro a gente estaria no fracasso também, né? Não, ué. Ela falou que ela... Meu Ah, Deus. Galera, Ai, gente, vamos vamos guardar o continuar assunto voltando. de... É, Vamos guardar o continua. assunto de salto temporal pra outro episódio. É, Galera. pro último episódio. Tô vendo que é muito complicado, vai ficar muito a gente complicado. cortando todos os assuntos, falando, não, pro outro episódio, pro Muda, outro muda, episódio. muda. Muda. Mas, mano, eu tinha. A gente não ia falar aí da nossa vida. Pós, né? Depois de que tudo aconteceu aí, É. depois a gente parou de se falar, a gente voltou aí agora com a ideia do podcast, achando que vai fazer sucesso e esperamos que sim, né? Mas aí, Vai. quem que vai falar da vida aí primeiro? Pior que eu não lembro muito bem. Cara, eu acho que a Agatha Tipo, é a pessoa que devia mais falar da vida dela, porque a vida dela tem muito mais coisa que aconteceu. Então, Mentira. tá com muita reviravolta a sua vida. Muito plot twist. Eu Meu conto, Deus, a tipo, sei foto. lá, até eu chegar no ensino médio, Só por viu exemplo. agora? Vive agora. Caraca. Meu Deus do céu, cara. Tá, conta aí, Agatha. Conta aí. Mas eu conto o quê? Tipo, na época da pandemia até o ensino médio, assim. Não, Não, na época da depois que a pandemia a gente gente já parou. sabe, né? Tipo assim, Não, conta depois do que a ano gente... passado pra cá. Cara, do depois que a ano gente parou de passado pra falar. cá. É, ué. Pô, no ano passado, o que que eu fiz? Eu terminei relacionamento.
Não, conta Não, mas como foi seu tem que ser relacionamento. Você não vai falar detalhado, né? terminei. Você conta tudo, Tem que conta ser a Ai, história. detalhado. eu já vou contar aqui no primeiro episódio já esse É, polêmico. Ai, Claro, que né? ódio. Claro. não tem assunto, Agatha. A gente achou que a gente ia ter assunto, não tá rendendo. Olha, 30 minutos e a gente não tem assunto, tem que falar. Tá bom, vou falar. Porque Nossa, galera, mas assumir que a gente não tem assunto assim é matar o podcast, né? é verdade. Ai, verdade. A gente tem que Fingi que tentar. não né? escutaram isso. A Corta, gente tem que corta. tentar. Vamos matar todo mundo que escutou isso daí. Sim. Primeiro episódio aí, vocês estão ferrados, tá? É isso. Tá, eu vou contar. Vai. Quando eu tava no ensino médio, eu comecei a Ah. namorar uma menina aí. Mas, tipo, tem uma história ainda. Tem, tipo assim, eu era só amiga dele, mas eu sempre meio que gostei dele. Só que as coisas eram estranhas, porque quando a gente virou amigo, ele parecia que tava querendo, sei lá, tava dando em cima. Só que ele começou a ficar com a garota. Aí eu Tava fiquei querendo triste. muito pinto, né? E não tava sabendo pedir, né? É, ele ficava me abraçando, falando umas coisas estranhas. Enquanto tava com a garota? E, não, ele fazia isso comigo. E depois a garota Hã? ainda. Não, ele tá perguntando se era enquanto ele tava ficando com a garota. Não, ainda não. Mas depois ele começou a ficar com a garota, mas continuou. Inclusive. Eita. Pô, já é uma red flag. Já é uma red Eita. flag. Ele começou a ficar com a garota e era tão estranho que, tipo assim, a minha prima era amiga da garota. E a garota perguntava sempre pra minha prima: Nossa, ele tá afim dela? Ele gosta dela? E a minha prima: Não, ele não gosta da Agatha, não. Gosta da Agatha, não. Aí ela: Ai, Da tá bom Agatha? então. Impossível, não. Impossível, nossa. Nunca. Ele não é nem maluco. Ele não é Nunca nem louco. enxergaria ela, não. Quê? Nunca. Aí eles começaram a ficar. Eu acho que não sei se a menina deu em cima dele, ele, sei lá. Mas eles ficavam estranhos, porque eles só davam selinho. Eles não beijavam, tipo, meu Deus, vamos ali dar uns beijos. Só Ah, selinhos. tá. Muito De inocente. escola. E aí a gente continuou sendo amigo, tipo, muito amigo. Pra sempre. Até que aí um dia eu conheci um outro. Também não, pra sempre. Pra sempre também não, né? Porque a gente sabe como a história terminou, né? Pra sempre não. Aí eu conheci um outro garoto lá que era feio, gente, pelo amor de Deus. Menino feio, mas ele era alto. Aí eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Convenhamos, desculpa, mas esse outro garoto também não era muito. Você lembra de como que ele era? Lembro. Oxe, como assim você sabe quem é a mulher que eu não sei? Não, Não, eu sei que é pera, a você mulher sabe que que eu ela namorei. namorava. Que ela Tá, namorava. eu pensei que você tava falando do outro menino. O que eu falei, você sabe dele, eu não sei, ué. É, Não, mas eu lembro. Eu lembro que teve. Do teve ex um- dela ou do esse menino? do ex. É, do ex dela. Porque eu lembro tá. que teve uma vez que ela pediu pra me seguir de volta no Instagram. Aí eu fui ver quem era. Aí eu lembrei que era a Agatha por causa do ex dela, entendeu? Uhum. Entendi. Aí foi isso. Ah, tá, ok. Inclusive, se você for meu ex, não assista isso, não, por favor. Assista assim e denuncie a Agatha. E grava e vem pro nosso podcast ser entrevistado pela gente. Pensei em Contar o entrevistar. seu lado da história. Pra contar A lá da gente. história, pra vocês escolherem um lado. Aham. A Vanessa fica do lado da Agatha e eu vou pro seu lado. A gente vê quem tá Ai, certo. Pedro, não. Não fica do lado dele, não. A Vanessa prefere ficar do lado dele, então. Do seu Não, lado. Não, existe. ninguém, ele fica sozinho. É, Ele os se dois defende ficam do meu sozinho? lado. Não, É uma ele não vai se banca- defender, ele vai contar e a gente vai falar mais mal. Aí a gente vai rir da cara dele enquanto ele conta. Sim. Entendi. Aí, Então acho que ele vai gostar de vinho. Ele vai gostar de vinho. Eu também acho. ele vai. Acho que é o sonho dele, inclusive. Deve ser. Então, continuando, né? Eu conheci esse outro garoto muito feio, que ele, inclusive, eu era uma pessoa muito santa. Parem de rir. Então, Muito engraçado agora. Termina, minha filha, termina. Tá, continua. Conclui. tá, eu vou acelerar, porque eu tô estendendo Não, muito. não precisa não. A gente gosta de uma boa história. Tá Eu bom. acho que os ouvintes O também. garoto, Sim. o garoto que eu comecei tipo assim, ele me beijou. E eu era uma pessoa muito Eita. de Deus, entendeu? Eu nunca tinha dado selinho em ninguém. Aí ele me beijou e tal. Aí a gente começou a ficar dando selinhos assim, só que eu era uma boa samaritana.
Então, eu não achava certo ficar beijando sem namorar. Então, eu ficava insistindo muito pra ele me pedir em namoro. E ele falava que ele ia pedir com a mãe dele. Ele falava, não, vou pedir a minha mãe. Aí eu Não, falava, não, vai, não, não. pede logo. E Pra ele que não pedir pra mãe, pedia. cara? Não faz Ô, sentido. Ai, Agatha, não sei. não, mas olha só, Agatha, isso foi em que ano do colégio? Foi, acho que no segundo. Foi Do no ensino segundo. médio? Aham. Não, ele Ele tinha que chocado. pedir pra mãe pra namorar. Sim. Mas Inclusive, ele era mais novo, fica não era pior. não? Ele era do primeiro ano. Então, Ah, Inclu- mais gente, Mas mais gente. vai ficar pior, juro. E ele mas, tipo, ficava não nessa. passando pano, né? É. Não, mas tá bom, vamos lá. Ele ficava nessa de que ia pedir pra mãe dele, não sei o que, mas nunca pedia. E aí eu fui e falei, deu dia pra lá falando que se ele não pedisse eu não queria mais. Aí um dia ele Eita. foi e pediu. Realmente pediu. E a mãe dele mandou um monte de áudio pra minha mãe falando que ele não podia namorar e que ele. Porque se a gente fizesse alguma coisa, ela não quer ter responsabilidade, que ela preferia que ele ficasse ficando com as meninas pela rua do que namorasse na casa dela só Oxi, sabendo. Nossa, isso é muito estranho. Isso como é se muito ele não estranho. fosse fazer nada, como se ele não fosse fazer Sim. nada ficando. Sim. Isso é muito estranho. Cara. E nessa época, eu parei de falar com o meu ex. Porque a gente era muito amigo, tipo, de se agarrar o tempo inteiro. E aí eu parei de falar Aham. com ele durante esse tempo. E aí depois eu fiquei triste, né? Porque só porque não deu certo, sendo que eu nem gostava do garoto. O garoto era muito chato. Os amigos dele, você não tem noção. Ele tinha um amigo que falava pra escola inteira sobre como as partes íntimas da namorada dele fediam. E eles estavam não. namorando ainda. Sim. Não. Ele falava rindo pra escola inteira. E eu ficava lá sentada do lado do garoto. E eles conversando. E eu ficava tipo, nossa, que merda que eu tô fazendo aqui. Criança, né, galera? Criança Sim. tem muito o que fazer, né, galera? E Fazer o quê, né? depois eu ainda soube que a mulher falou que se ele quisesse namorar a minha amiga, Verônica, deixaria. Mas eu não. Porque a Verônica arrumava a casa, acordava cedo, enquanto eu ficava dormindo. Até tarde. Chamou de vagabunda. Olha. Juro que ele poderia namorar, só que se não fosse eu. Caraca. E essa tua amiga não era pior? Não, a minha amiga, pô, ela teve umas atitudes, né, estranhas. Só que hoje em dia a gente é amiga de novo, tipo, tá tudo bem. Ah, tá certo. Então. E aí, voltando pro ex, depois disso, eu voltei. Hã? Entendi. O som tá ficando muito ruim. Eu não sei se é da Agatha. Esse foi o Então, meu. tá. Porque Eu deu acho que uma. é da Alguém me Ana. ligou. É, deu uma robótica. Então. Tá Aí, ó, normal tá dando agora? helicóptero. Tá Um normal. pouquinho de helicóptero só, mas tá normal. Ah, deve ser porque me ligaram. Aí agora a contagem pra mim voltou pro zero. Ah, não. Pra Não, mim. mano, o que acontece quando o que faz quando acontece isso? Não sei. Eu acho que pra mim não é relevante. Se do O Pedro meu tá tiver no normal. 40, basicamente. Ah, Eu então. tô Tá 39. Tá tudo bem. Ah, então não deve ter cortado. Ah, então tá tudo bem, eu acho. Tá. Vamos ver, Aí, Vamos né? ver, hein? Eu voltei a falar com o meu ex. Fui chorar Gente, lá mas você com sabe ele. que... Calma aí. Oi. A gente sabe que, tipo assim, pra gente saber se tipo, funcionou o áudio, a gente vai ter que ouvir 40 minutos da gente falando, né? A gente tá ligado nisso. Sim. Não, mas é a consequência, né? A consequência dos nossos atos. Fazer o quê, né? Continua. Aí eu voltei a falar com ele. Aí voltei e eu falava, tipo, nossa, eu nunca mais vou te abandonar por causa de homens, cara. É engraçado que o Pedro ele nem sabe a história toda, ele tá rindo. Eu tô rindo porque eu sei a história. Sim. Ah, eu tô rindo porque. Tô rindo, né? Eu posso rir. Aí, né, voltamos a ser amigos. Só que aí as coisas ficaram meio diferentes, porque a gente começou a ser só amigo normal. Mas aí nessa época, depois que eu voltei do garoto, ele ficava fazendo umas piadas estranhas, piadas de beijar, não sei o quê. E aí Ixi. aconteceu. Hum. Inclusive foi na sala de aula, ele tava sentado no meu colo. Aí ele virou e deu um selinho em mim. Inclusive. E aí a minha amiga que tava na frente, ela virou, tipo, em câmera lenta e falou, gente, vocês viram isso? E todo mundo ignorou ela, achou que ela tava maluca.
Porque ninguém Peraí, achava que isso ia mas acontecer. foi do nada? Foi do nada. Foi do nada, tipo, já tava um clima estranho, assim, entendeu? Aí ele só chegou e pá. E pá. Chegou e pá. E eu fiquei meio em choque também, porque, ué, Pô, esse cara tem muitos culhões, cara. Que eu pois teria essa é. coragem não. E tipo, foi polêmico porque eu nem sabia se ele tinha parado de ficar com a garota, Ixi, e aí? mas ele tinha parado de ficar com a garota. Só que teve uma época que eu quase beijei ele e ele ainda estava ficando com a garota. Foi uma época que a gente foi assistir uma palestra, não sei o que, e a gente ficou, tipo, muito próximo, assim. E quase, foi quase. Eu acho que ele queria eu também. Só que ele tava ficando com a garota. Entendemos, E entendemos, tem entendemos. uma coisa polêmica, que quando eu tava com um garoto alto lá, teve 2 vezes que ele veio me abraçar por trás, assim, e Ixi. eu virei, tipo, sorrindo, achando que era o ex. Mas aí quando eu vi que eu era ele, quando eu vi que era ele, nossa, acabou minha alegria toda. E tipo, ai, eu não sei. Meu Deus. E inclusive quando esse menino foi tentar me beijar de língua, eu corri. Porque ele, ai, sei lá, era nojento. Verdade. E ele tinha bafo. Desculpa se você estiver ouvindo isso. Não, mas você não falou o nome dele. É, tá Continua sem tudo falar bem. o nome. Então, Achei que ia ser uma pausa pra ela falar o nome dele. Não, não, não. Pi. E o nome dele é. Não, é quando eu fiquei com. Aí depois eu comecei a sair com meu ex. Depois eu que pedi ele namoro. Cara, pra mim. Meu Deus. Eu acho engraçado, porque, tipo assim, na época, sabe, tipo, na época que a gente tava na casa da Ana, que a gente te ligou, casa do Aham. Pierce, Sim, tá? Sim. sim. Cara, a Agatha contou toda essa história pra nossa amiga, a Ana. E, cara, Aham. ela chorou. Ela Falou chorou. assim, tipo assim, nossa, que história romântica. Eu li algumas Ela mensagens. chorou Eu li umas mensagens na nossa dele. frente. E ela ficou, tipo, chorando. Nossa, meu Deus, que... Mano. E mal sabe ela Eu fiquei, tipo, Mal eu fiquei, sabia. caraca, que burra. As Oh, duas. Cara, mal sabia ela como ia terminar a Meu Deus do história. céu. Tá, então vamos pro intermediário, né? O início do namoro, galera. Capítulo 1. Ah, o início do namoro foi bem. Foi bem no início, né? Só que aí, tipo... Ah, isso eu não percebia na época, mas ele tinha umas atitudes muito red flags. Tipo, quando, Todas. quando a gente brigava... Todas, sabe? Todas, Todas as só coisas. todas. Tipo, ele tinha muitos ciúmes e quando a gente brigava, ele me xingava muito. Tipo, filha da puta, não sei o que, gritava comigo. Não. Muito, muito Ai, é. mesmo. E ele tinha, tipo, muitos Nossa. ciúmes. Teve uma vez que a gente tava na época da escola ainda e eu tava conversando com ele em frente à porta dele. Aí o meu outro amigo, que eu já tinha há muito tempo, chegou perto de mim Ah, só pra olhar o celular, tipo, me zoando. Olhou dentro do celular e perguntou, tá falando com quem? Aí eu saí de perto. Ele do nada fechou a cara e falou, eu vi, tá? Aí eu vi o quê? Ele falou, você se esfregando, o menino te sarrando na minha frente. Oxi. Porque na Ele cabeça era dele, maluco. juro, na cabeça dele o menino tinha chegado por trás de mim, encostando tudo. Sendo que ele só chegou, tipo, de leve. Ele só botou a cabeça pra ver o celular. Cara maluco, mano. E ele, nesse dia, a gente ia embora junto. Ele não me esperou, ele foi embora, tipo, bater no pé, entendeu? Não. Mas aí, pô, mano, nem conversava, nem Sim, falava. e ele falou que ele até falava aquelas coisas do tipo, nossa, eu vou embora agora pra não falar mais coisa ruim pra você, porque ele ficou me xingando, mandando um monte de coisa. Meu Deus, o cara é uma bomba? Sim, Uma bomba. inclusive, isso aí eu já pulei lá pra frente, mas ele já teve várias coisas com os pais dele, tipo, de quebrar copo, chutar os móveis. Não. Para de rir, cara. Eu Não, mas é odeio isso aí, ele engraçado. quebra um copo, joga, deixa cair no chão só. Eu imaginei isso, cara. Não, Tipo, quando você falou que ele chutou o móvel, eu imaginei ele chutando o móvel e o sofá mudando só um pouquinho de lugar. não, foi tipo, mas tipo, foi no meio da briga, assim, ele, sei lá, ele não podia espancar os pais dele, ele teve que fazer com as coisas ao redor. Meu Deus do céu, mas tipo, não, é pessoal, né? Não vou falar É. do problema do cara com o pai.
E, tipo, eu não percebia isso, eu relevava tudo. Tipo, ele sempre foi o tipo de pessoa que fazia tratamento de silêncio e ia pro canto e eu era quem ia lá, tipo, nossa, desculpa, meu amorzinho, por Ah, favor. entendi. E aí, tipo, Entendi. eu fui aceitando um monte de coisa. Teve um dia que ele cismou que eu tava traindo ele, sendo que eu nunca dei motivo. E ele começou a olhar meu Instagram. Ele começou a olhar meu Instagram, tanto que ele achou uma mensagem. Ah, Uma mensagem que eu mandei quando a gente era amigos. Tipo, eu tinha acabado de conhecer ele, nem amigo era. Uma mensagem que eu mandei pro ator de telefone preto, falando assim: não. nossa, você é muito lindo. Eu conheço um só que você é muito mais legal que ele. E isso foi o Nossa. suficiente pra ele ficar bravo comigo. Estragou a autoestima dele. Não Estragou. pode. Ele ficou na minha Ah, casa, ele virou pro lado, não queria falar comigo e falou tipo, nossa, isso aqui é por acaso? Isso aqui é por acaso não? Isso aqui, nossa, olha isso. E ficou bravo comigo. Por- porque você deu em cima de um ator. Sim, de um ator que Muito, nunca vai nem responder. muito, muito antigamente, antes de namorar ele. Sim, muito antigamente antes de namorar ele. Meu Deus do céu. E ele surtou. E ele era do tipo que arrumava muito problema comigo, tipo assim, se a gente tivesse beijando, não sei o que, eu falasse, tipo, para, não quero mais, não sei o que, ele virava a cara e ficava muito bravo. Sei. E tipo, mano, não, eu vou Hum. falar depois. Não, fala. Fala. Ele vai falar Eu acho que é como homem. Não, é porque eu acho que, como homem, a gente se inspira muito nessas comédias românticas, né? E quando esse tipo de coisa acontece, a gente sempre acha que a pessoa não quer mais a gente porque ela tá com outra pessoa. Mas isso é o pensamento mais absurdo que a gente pode ter sobre a situação. Meu Deus. E nunca é o real, e nunca é o real. O que é quando, na verdade, a pessoa só não tá afim, pô. É, Ué, normal, né, cara? eu Normal. pensei que você ia falar uma coisa pior. Pensei que você ia falar, não, homem, quando começa tem que Eu terminar. pensei que ele ia falar. Eu pensei que ele ia falar, sei lá, também. Eu pensei Não, que. galera. E- Como é que vocês me enxergam, galera? Calma aí, Não, galera. eu não sei. Não, é porque sei lá também, né? É porque, sei lá, era muito estranho. Tipo assim, ah, não dá pra gente continuar. E ele ficava bravo, tipo, virava a cara pra mim, tipo, falava, nossa, toda vez é isso, ah! Não, pô, tem momentos e momentos, né, galera? Se, pô, se a pessoa tá cansada, É, vamos né? parar, né, galera? Vamos parar, né? Sem contar que a gente tava aqui em casa, né, sempre, o tempo todo, com um monte de gente ao redor. A gente nunca pôde nem entrar no quarto. Sempre foi assim. Entendi. Então, tipo, ele era muito problemático. Com certeza tem coisas Uhum. piores que eu esqueço. Mas ele era muito problemático. Sem contar que ele não me dava presente em data comemorativa, tá? Eu ia lá fazer um negócio bonitinho pra ele na Páscoa e ele me deu uma caixa de bombom que deram pra ele dentro de uma bolsa de Mercado Verde, falando Isso daí eu que sou. Isso daí eu sou culpado, velho. Que Você fala, faz isso. eu já fiz. meu Nossa. Deus. Mas assim, É erro meu mesmo. E tipo, ele me deu porque e ele falou que ele nunca ninguém tem mania de se presentear na casa dele, por isso, sendo que eu fui lá, fiz um negócio bonitinho, comprei as Ai, coisas que ele mentira, gosta. mentira. Comprei as coisas que ele gosta, fiz uma cartinha, comprei até um coelhinho de pelúcia e dei pra Nossa, ele. Tipo, nunca Homens, farei isso. homens aprendam. É, se você tem a justificativa de, não sei o que, eu tenho costume de não presentear em casa, tal. Isso não serve pra todo mundo. é, Isso não serve pra todo mundo e isso não vai descer goela se você fizer uma vez com a outra pessoa que fez um bagulho muito bonito pra você. é. Isso não vai descer goela, E tipo, tá já ligado? teve aniversário que ele não me deu presente nem nada, sendo que ele tinha dinheiro, ele comprou um PS5 e um celular novo. E ele nunca me Ah, dava nada, só me dava traumas. não, mano, com dinheiro é foda. Com dinheiro é foda. Pois Cara, é. Dinheiro é é foda. praia, né? Tipo, o aniversário dela, nada. Mas tipo, ele não te levar pra sair, nem nada disso. Tipo, ele já me levou algumas vezes no início. Inclusive, eu acho que ele tinha raiva disso, porque no início a gente saía, só que depois os pais dele estavam com uma situação financeira não muito boa. Então eles não podiam sair sempre. E aí a mãe do garoto
Do Eita, menino, do eita, nananã. eita. A mãe E do meu. agora, gente? Agora eu entendi por que ele ficou bravo por causa da tua. Enfim, a gente corta. É. A mãe do meu ex mandou mensagem pra minha mãe falando que ele tava passando por um momento difícil, que como ele não podia sair muito agora, ele tava ficando chateadinho. Ai, ai. Tipo assim, ele era tão mimadinho que Oh, como ele não podia ir no shopping agora todo final de gente, que semana, isso? o Calma quê? aí. Você tá falando aí. Tem um bagulho aqui. Quando você entra, tá falando aqui, tipo, tem 3 pessoas no estúdio. Eu, né, você e o Pedro. Sim. Só que tá Sim. falando que tem uma audiência. Quê? Ué, Isso não tá aparecendo pra mim. Você vai, tipo, clica nas 3 bolinhas. Aí, tipo, aí tem escrito 3 pessoas. Você vai, aí tem aparece, ó, uma audiência. Oxe, Onde que tá isso? que Embaixo, gente. Embaixo aqui nesses 3 pontinhos. Já tô vendo, Tá tô aqui, vendo. ó. 3 people, multi-speaker, invite people, contact support. Não tô vendo mais nada além Não, disso. onde você tá vendo isso? Não, então, você clica no 3 people. Vamos ver. One audiência. Hoje. Gente, eu acho que isso conta como eu também. Não sei. Será? Será? Sei lá. Não sei quem é o maluco de estar ouvindo isso. E Mas como que entrou também? também tem Exatamente. isso. Exatamente. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Ai, meu Deus. Espero que não. Eu me Continua. perdi onde que eu tava. Não, você Estava tava no contando. problema financeiro. No problema É. financeiro, que ele era Ah, é. mimado. Que ele era mimado a ponto da mãe dele falar pra minha mãe que ele tava passando por um momento difícil e por isso que ele vivia estressado. Ah, E aí, então, depois de um tempo, ele parou de me levar pra sair. Às vezes ele saía pra lugares e, tipo, não me convidava. E ele usava o argumento de que, nossa, sua mãe nunca deixa. Por isso que eu nem tentei. E aí ele parava de me chamar pras Não, coisas. mas tipo assim. É um argumento válido quando é a sua mãe. Tipo, eu sei, mas teve vezes que ela deixaria. Tipo, que eu falei, mãe, você deixaria eu ir? Ela, ah, sim, não sei o quê. Tipo, ele parou Não, mas a totalmente sua de mãe também, tentar. ela sempre falaria isso. Tipo, ela falaria, mas deixaria, mas talvez ela não deixaria. Ô Van. Mas concorda Fala. comigo. Se é sua namorada, você vai tentar independente Não, se. tentar é importante. É, Tá ligado? Tipo, você vai tentar sempre, tá ligado? Pra ver se vai. Agora, se você nem se importa em tentar, então, porra. É, verdade. e então, tipo, ele saía pras coisas, eu não ia. E eu até me sentia, eu também era um pouco tóxica. Eu me sentia, ficava com ciúme, tipo, meu Deus, o menino sai pra vários lugares, eu nunca tô. Mas Eu aí, genuinamente estou passando por isso. é, é triste, cara. Eita, peraí. Passando por isso? Da pessoa saindo. Só. Ah, tá. Ah, tá. Só Sim. isso, não o relacionamento todo, tá amarrado. Ah, tá. Ah, tá. O meu neném maluco. Aí, a gente. O namorado. O namoro foi bem conturbado. Depois do primeiro ano, foi até que bem. Só que o segundo ano, praticamente, a gente brigava todo dia. A gente sempre tava brigado. A gente sempre. Tipo assim, quando ele não vinha na minha casa porque ele falou que não tava bem pra me ver. E aí eu tinha que dar alguma desculpa pra minha mãe do porquê que ele não veio. E aí a gente Uhum. foi muito conturbado. Tudo a gente brigava. A gente brigava por causa de coisa besta, por causa de não sei o quê. É, a gente brigava até por causa das músicas que eu escutava, porque ele falava que era um absurdo eu escutar músicas que falavam palavras de baixo calão. Que ele achava que. Ele não entendia porque eu escutava. Porque ele falava que, nossa, eu pensei que você era outro tipo de pessoa. Caraca. Juro. E aí a gente brigava o tempo inteiro. E ele sempre tava falando, tipo, nossa, vamos terminar, não sei o que, vamos terminar. E tipo, não, a gente não vai terminar. Teve até um dia que ele, tipo, que ele falou assim, ai, a gente já terminou, tá tudo acabado. E eu ficava tipo, não, Eita. não acabou não. E ele ficou falando isso o dia inteiro. E depois a gente voltou a conversar normal. Mas a gente sempre brigava, não durava nem muito tempo. Aí teve um dia que, tipo, ele ficou com ciúme da minha amiga. Detalhe importante, ele tinha ciúme da minha amiga. Sempre que ela dormia na minha casa, ele tinha ciúmes. Ele falava que ele não sabia o que a gente fazia, que não sei o quê. Ele tinha um ciúmes absurdo da minha amiga.
Pô, tipo, você imaginar e ter ciúme, ok, já é um pouco paranoico da sua parte, mas é normal E tipo, ele a achava certo ruim ponto. mesmo. Ele Agora, chegou a então, querer que eu parasse de chamar ela na minha casa. mano, agora você impor alguma coisa a partir desse seu pensamento é foda, né, mano? Então, tipo, às vezes eu até escondia ela. Eu não falava que ela tava na minha casa. Porque se eu falasse, ia ter briga. Caraca. Ele Aí, achava ruim, porque depois de um tempo ele vinha me ver poucas vezes. E ele falava, tipo, nossa, a tua amiga te vê muito mais que eu. Ela faz muito mais parte da sua vida do que eu. E tipo, tipo, o e- cara, e- eu sei chamava lá. ele pras coisas e ele não ia, tipo, ir na igreja. Minha mãe sempre ia na igreja, eu acompanhava ela. E eu chamava ele pra ir junto, ele nunca ia. Nunca. Aí uma vez eu chamei a minha amiga, foi no dia que a gente terminou, que eu chamei a minha amiga. Eu falei pra ele que ela ia dormir aqui e que a gente foi no na igreja. Ele, nossa, até na igreja você tá levando ela agora? Aí eu, ué, Mas ele não ia, ele e aí ele mesmo ainda não ia. falou, sim, ele mesmo não ia. Ele falava, tipo, não, a minha mãe chamava ele, tipo, ah, vamos hoje. E ele, não, já tô até lá. Ele fazia piada, ele falava não sem pensar nem duas vezes. Caraca, e aí eu ficava reclamando. E eu ficava lá, tipo, por favor, vai hoje, cara, pra me fazer companhia, você ficar lá do meu ladinho. Nunca, nunca, nunca ia. Ele foi, acho que Ah, uma vez. não, aí não, velho. Aí, a gente terminou, eu tava no culto, sentada lá, porque ele começou a xingar minha amiga, falando, nossa, fica aí Caraca. com essa puta, com não sei o quê. Juro, juro, falou isso. E eu falei pra ele, cara, eu tô na igreja. Se você vai ficar falando essas coisas e você não se desculpar, quando eu voltar, eu espero que você tenha falado alguma coisa que preste, senão a gente terminou. Aí eu fui assistir o culto. Quando voltei, ele tinha Ah, falado mais merda. Então, pô, uhum. terminamos. Depois, depois disso, terminamos e ele veio falar que ele nunca ia conseguir terminar comigo, que eu que terminei, que que ele nunca ia conseguir terminar comigo, que ele nunca ia terminar. Mas eu que terminei. Não, mas fala uma coisa. Você Ah, tá pulando partes. qual a voz? Quando a Agatha terminou, você acha que em algum momento ela parou de falar com ele? Não, Não, eu não, parei por não. 2 dias Ela, sem Nunca. ver Ela, ele. ela. tipo assim, ela parou por 2 dias e continuou agindo como. E, tipo assim, eles Não, conversavam mas como se eles ainda namorassem. eu lembro da É, Agatha falando é. desse negócio, porque, tipo, teve uma época que depois a gente se falou de novo, aí ela falou sobre isso. Se eu não me engano, aí ela falou que tava falando com ele ainda, mas ele era ex dela. Eu não Pô, lembro de eu falar isso pro lembrava Pedro. disso. Eu não Eu lembro disso, lembrava disso em não, alguma Pedro. Você tá ocasião, em doido? alguma coisa da Ela minha ter... vida. Eu não acho que foi ela que falou Não, pra mim. Pedro. Quando ela terminou, ela nem falou com você. Ah, Desde não quando ela sei. terminou. Não sei. Eu lembro de alguma É. coisa dessa. Eu tenho certeza porque, assim, na minha Ai, cabeça eu não já sei. sabia. Então, por algum lugar eu tinha que saber. Ai, Oxi, não sei. doido. Só sei que a gente ficou 2 dias sem se falar, depois que eu falei que terminou com não sei o quê. Aí eu mandei mensagem, foi eu, Eita. inclusive. Ah. Mandei mensagem, ele pediu, ele tipo assim falou: "Nossa, você terminou mesmo? Eu nem falei nada". Eu, você que não falou nada. Eu esperava que você falasse alguma coisa, porque quando eu falei que tipo terminou, ele não se deu o trabalho de falar: "Tá bom, não sei o quê". Ele só falou: "Ai, então é isso, acabou". E pronto. E depois a gente voltou a se falar tipo, como se fôssemos amigos, mas no fundo a gente continuava igual, como se a gente ainda namorasse, porque a gente ficava com a ideia de que a gente ia voltar a qualquer momento, quando a gente amadurecesse, a gente ia Entendi. voltar. Entendi. E, tipo, ele também falava isso, nossa, vamos voltar quando a gente tiver mais amadurecidos e diferentes e Hum. melhores. Então, a gente se fala normal, às vezes a gente se chamava com apelidos, tipo, ai, amor, não sei o quê. E aí, continuávamos, Apelidos normais pra falar com ex, tá ligado? Coisa todo dia, simples. inclusive. E aí, tinha ciúmes gigantesco ainda, sendo que era ex. Teve muitas vezes que a gente brigou, sendo que a gente já era ex, ele brigou comigo por causa de ciúmes. Brigou comigo por causa de várias coisas, falando que ele ficava imaginando eu com outro cara. E tipo, fiz Uhum. nada. Aí teve um momento que ele já brigou. A Vanessa já presenciou ele implorando pra voltar.
comigo lá na Várias vezes, academia. na Na real. academia? Sim, várias vezes. Na academia, ele mandando um monte de mensagem. Eu, cara, não, a gente tem que seguir em frente. E ele, não, por favor, vamos voltar. Mas detalhe importante: quando a gente terminou, eu quis voltar. Eu falei sobre voltar, ele não quis de jeito nenhum. E depois de, tipo, algum tempo, a gente voltou por um dia. E aí, Tipo assim, O relacionamento mais longo Aham. do Mas mundo. tipo, sim. vocês A gente terminaram no mesmo cismou dia que. por quê? Não foi no mesmo dia, foi tipo na mesma semana. Tipo assim, a gente se encontrou porque a gente, como a gente conversava sempre, a gente ainda se gostava e a gente falava que queria muito se ver. Aí a gente se viu, a gente se combinou de se encontrar no ônibus e descer aqui na praça, daqui perto de casa. A gente desceu, conversou e tal, e a gente comeu coisas, se beijamos. E aí, aí a gente, pô, a gente tava falando sobre voltar. Aí eu falei, por que a gente não volta agora? Aí ele, nossa, vamos. Aí eu, sério? Você tá falando sério? Aí ele, sério? Eu, nossa, não acredito. Nossa, não acredito, eba. Aí cheguei em casa saltitando, falando pra minha mãe que a gente voltou. Aí a gente, nessa semana que era pra gente ter voltado, a gente conseguiu brigar de novo. E tipo, eu tinha falado pra ele, você vai vir aqui em casa no final de semana pra gente oficializar e tal, pra ver se a gente voltar mesmo. E tipo, um dia antes, acho que sei lá, no mesmo dia, ele falou que não ia vir, que não tava dando certo, que não ia dar certo, Ué? que era melhor a gente não voltar. Sendo que ele que falou que a gente podia voltar. E então depois disso, tá bom, não vamos voltar. Passou tipo, sei lá, uma semana e o garoto foi lá e tava me Ah, pedindo pra voltar de novo. Implorando pra gente voltar, falando que ele não vive sem mim, que não sei o que não sei o que lá. ah, Juro, isso foi um absurdo. E ele ficou por muito tempo agindo assim, eu falando, não, vamos só ser amigos. Eu ainda queria ser amigos, mas eu já tava, finalmente eu tomei juízo e eu não queria voltar. Mas ele ficava implorando pra voltar. E depois eu ainda descobri que o meu amigo viu ele com uma garota, tipo, se Deus. agarrando, se Eu beijando. sabia. E eu Enquanto, sabia disso, mas eu não contei pra ela. enquanto ele me Cara. implorava. Eu não contei porque ela não ia acreditar. Ela ia. Sabe o que ela ia fazer? Ela ia mandar mensagem pra ele ia negar e ela ia Caraca. acreditar nele. Ai, eu acho que eu ia acreditar, mas eu só tô falando isso porque se fosse nesse exato momento, eu acreditaria. Mas naquele momento, provavelmente eu não acreditaria. Caraca, que merda. E ele ia mentir, né? Eu com certeza ia querer perguntar e ele ia mentir. Tipo, teve um dia que essa mesma garota. Detalhe, na verdade, a garota que meu amigo viu ali junto foi a garota que ele ficou lá no começo de quando a gente começou a namorar. Aquela Caraca. garota que ele ficava. Que inclusive. Eles eram amigos e, tipo, eu quase implorava pra ele não falar mais com ela, porque, tipo assim, eu não gostava dele ser amigo de uma garota que ele ficou. Eu, sei lá, não gostava, não me sentia Tá segura. certo, E tá eu certo. implorava. Eu implorava, tipo, quase implorava pra ele não falar com ela. E ele falava que não tinha como, que eles eram amigos do mesmo grupo de amigos, que seria estranho se ele não falasse com ela. E falou que não tinha como, impossível. E ele continuava Uhum. amiguinho dela, sempre. Um dia depois que eu terminei, eu tava no ônibus e ele ia entrar no ônibus e ele desistiu de entrar e foi embora com ela. Nesse dia eu quase desci do ônibus, eu literalmente levantei e eu gritei, e eu tenho vergonha. E eu gritei e falei: para aí que eu vou descer. Mas o ônibus fechou na minha cara. Fechou na minha cara e eu ainda perdi meu lugar pra sentar, porque tava cheio. Eu acho que foi um sinal de Deus. Graças a Deus eu não desci, porque eu ia descer e fazer o quê? Correr na frente dos dois e ia começar a chorar. E eu fiquei chorando lá, segurando o choro, porque o ônibus estava cheio e eu em pé. E eu assim, ó, Não. não. E eu cheguei em casa, pra você ver como é que tava tudo errado. Eu cheguei em casa e fui tirar satisfação com ele. Falei, onde que você tava indo com ela? Por que você tava indo com ela? E depois de falar um monte de merda, eu bloqueei ele. E depois desbloqueei. Depois que eu desbloqueei, que eu pensei, meu Deus, deve dar tempo de apagar. Meu Mas ele Deus, tinha visto. cara. Aí ele, eu vi, tá? A minha mãe tinha pedido pra eu ir no mercado e ela só tava lá, só. Eu poderia te mandar o print, mas eu não te devo nada.
Ah, tá Eu, bom, tá tá bom. bom. E agora, Agatha? E agora? Aí, tipo, agora, como que a gente terminou de vez? Eu não sei se quero contar isso aqui, não. É melhor Eita, não. Eu acho gente, é melhor sério não desse também. jeito? Foi polêmico? Nossa, velho. É sério desse Tá jeito. bom. No É, off, eu no conto off, no off. no off, eu conto no off. Só Conta no sei off que aí. ele fez uma coisa muito babaca. Tipo assim, do É. nada a gente brigou e ele fez uma coisa muito babaca que me fez, tipo assim, ter um choque de realidade. Eu bloqueei ele em tudo, tudo mesmo, e nunca mais falei com ele. Até Ah, essa semana, inclusive. Não, mas, tipo assim, pelo menos ela agora ela foi base, tava. né? Ela Ela foi foi ok. pelada. Sim, sim. Foi ok. Basicamente, Foi, ele. não foi tanto também, foi só ok. É, Poderia ter sido melhor. eu poderia ter sido melhor. Mas, tipo, nessa semana, ele mandou mensagem pra minha mãe, tipo, implorando pra minha mãe, pra ela, pra eu desbloquear ele, porque ele queria me pedir desculpa pelas atitudes que ele teve no passado e coisas que ele Meu fez depois que a Deus. gente terminou. Que ele queria muito pedir desculpa e de que ele não tava. Que ele era muito, Ele era muito cute. que ele era muito jovem na época. Sendo que foi, tipo, ontem, tá entendendo? E ele falou que ele era muito jovem, que ele errou e que ele queria pedir desculpas. E, tipo, como ele tava perturbando a minha mãe, eu aceitei. Eu desbloqueei ele. E ele veio falar que ele só tava pedindo desculpas porque há exatamente, tipo, uma semana atrás, ele tava sonhando comigo todas as noites, sendo que ele nem pensava em mim mais. Aí ele falou: Meu Deus, deve ser um sinal, vou pedir desculpas. Aí ele pediu desculpa, tipo, muito. Encheu muita linguiça, falou desculpa pelo nosso relacionamento, desculpa pelo não sei o quê. Depois eu posso te mandar os prints se você quiser. Verdade. Ele falando que ele também tava passando por um momento difícil, que não sei o que, não sei o que. E tipo, eu acho que se eu desse, né, abertura, ele ia querer ficar de amizadezinha. Porque quando eu falei pra ele, não, tá tudo bem, eu nem tava pensando mais nisso. Ele falou, meu Deus, eu pensei que você me odiasse, você me bloqueou em tudo. Aí eu ignorei, tipo assim, ele deve querer que eu falasse, não te odeio, cara. E continuasse a conversar. Aí depois eu só fui seca, tipo, falei que tudo bem, que eu fiz a minha parte de escutar ele, né? Porque por respeito ao que a gente tivemos algum dia, eu escutei o que ele tinha a dizer, mas isso não significa que eu vou continuar falando com ele e que eu não queria mais papo. E simplesmente bloqueei ele de novo depois. Mas teve uma parte que me senti ameaçada, estou questionando, porque ele mandou uma mensagem falando, tipo assim, possivelmente vamos nos Oxi. ver. É verdade, isso daí foi super estranho. Foi super estranho. Eu pensei, ué, como assim? Ele vai aparecer com uma faca Foi na minha estranho. frente? Vai me matar? Foi estranho. Perigoso. Eu acho que pode ser que ele ache que, tipo, vai começar a fazer algum curso, alguma coisa que ele vai pegar o mesmo ônibus que eu pegava, porque ele pegava os mesmos ônibus que eu. Só que ele não sabe que eu não pego mais esse ônibus. Sim. Então, tá tudo bem. Eu não Tá temos certo, riscos tá de morrer, Tá certo, tá certo. graças a Deus. E aí, bloqueei ele de novo Enfim. Verdade. enfim. Foi estranho, eu nunca esperava que isso fosse acontecer, que ele fosse mandar Mas aí, mensagem tipo, e você tal. acha que ele vai tentar fazer contato de novo? Eu acho que não, Eu ainda falei Eu acho pra que ele. sim. Será? Eu falei pra ele, cara, eu não preciso nem pedir pra você parar de falar com a minha mãe, né? Porque antes disso, ele mandou uma mensagem pra minha mãe um dia falando: tá todo mundo bem aí? Aí minha mãe, sim, tá todo mundo bem. E ele, porque eu tive um sonho meio estranho. Mas só queria saber se Cara, tá todo mundo bem, então tá bom. A minha mãe cara, perguntou que um sonho e ele intimidade é não essa disse. que ele tem com a sua mãe? Ele conversava muito com a minha mãe, tipo, ele ficava mandando figurinha, ele conversava zoando, mandava receita pra ela e falava assim, ó, vai fazer. Eles eram muito amigos. Tanto que, tipo assim, quando ele conheceu a minha mãe, ele conquistou ela primeiro, porque a gente era amigo e ele chamava ela de mãe. Por isso que ficou esse costume. Desde quando a gente era amigo até namorar, até o final ele chamava ela de mãe. Tanto que. Ah, não, eu esqueci de contar uma coisa babaca que ele fez. Que uma vez ele veio dormir na minha casa.
E ele dormiu aqui no meu quarto e eu lá com a minha mãe. Enfim. Aí, eu já fiquei chateada porque eu acordei e eu vi um post dele jogando Minecraft. Ah, 5 da manhã. Aí eu, ok, estranho. Aí eu acordei 9 horas e falei pra ele, levanta pra você vir pra cá ficar comigo e tal. Aí ele não quis levantar. E eu falei, levanta porque eu tenho que sair daqui do quarto, porque ele tava dormindo no quarto com meu irmão. E a minha mãe tinha pedido pra eu não ficar fazendo barulho lá pro meu irmão dormir. Aí eu falei, levanta, vem pra sala pra gente ficar junto, né? Porque ele não ia ficar o dia inteiro na minha casa, ele ia embora, tipo, sim. de tarde, depois do almoço. Aí eu fui sair do quarto esperando que ele ia vir e ele não veio, ele voltou a dormir e ficou, tipo, dormindo até Meu meio-dia, Deus. 1 hora. E aí, e aí eu descobri que ele ficou acordado até 5 horas da manhã jogando Minecraft com os amigos dele na minha casa. Na minha casa, no meu quarto. E quando eu pedi pra ele acordar às 9, ele não quis. Ele não quis levantar, porque ele tava É, jogando até tarde. E eu achei isso um absurdo. Tipo assim, ele não podia jogar outro dia? Ele poderia ter jogado, mas ele não poderia ter levantado na hora que eu pedi pra ele levantar. Aí eu fiquei de mau humor, tipo assim, fiquei ignorando ele durante o dia. Mas aí a minha mãe falou que eu não podia fazer isso, que não sei o quê. Aí quando chegou de tarde, eu vim falar com ele. Ele tava deitado na minha cama, usando o meu fone. E aí eu vim pra falar com ele, falando, desculpa, não sei o quê, tudo bem. Ele ficou me empurrando, falando, sai daqui, não sei o quê, deitado na minha cama. E ele ainda ficou brincando, falando, mãe, aqui, ó, mãe. Aí a minha mãe ficou tipo, não, garoto, parece maluco. Porque ele ficou aqui, ó, falando, mãe, tira daqui. Dizendo que a mãe é minha. A mãe é minha, e o quarto é meu, e o ele fone é queria meu, roubar e a sua cama é vida ali, minha. eu acho. Tudo é meu. Sim. E aí acabou que ele foi embora. Aí ele foi embora de mau humor. Aí a minha mãe falou, tipo, nossa, se é pra brigar, vai embora, não sei o quê. Ele foi embora de mau humor. Aí a minha mãe falou, escuta aqui. Se você for pra terminar com a Agatha algum dia, você termina pessoalmente, você seja pessoalmente. Ele chegou em casa e ele mandou. Quero terminar, não dá mais. Eu não aguento mais. Ele chegou em casa e terminou. Falou que não aguentava mais, que não sei o quê. Mas esse foi um término que ele falou depois que se arrependeu, que tava Tá brincando, brincando. que não era verdade. Tipo assim, no dia seguinte, assim, Tá ele já disse brincando. isso. Sabe, Ah, brincadeira, gente. Brincadeira. Aí, foi isso. Deu pra ver que ele era bem, deu. né? Não era confiável. Eu tenho até medo. Medo não, né? Mas eu desconfio até que eu fui corna. Eu desconfio. Eu acho que não. Será que Eu não? também acho que não, Por que Agatha. você Eu acha acho que que não. não? Acho que ele tava muito frustrado Também não, no Pedro. momento pra. Acho que É. Ela confia no se ele homem. tivesse Não te Sei quer lá. traindo, ele estaria o mais Pedro tá tranquilo falando. quanto a essa situação, tá ligado? Ele não estaria tão estressado com. Ele ia estar calminho, ele ia estar Ele calminho. ia estar calmo, ele ia estar calmo. Ele não ia estar tipo, a gente tá brigando todo dia, não tô nem É. aí, tá ligado? E tipo, eu não quero defender ele não, porque pra mim pode cair morto, mas eu acho que eu acho que ele até gostava de mim, só que ele era problemático. Porque, sei lá, as coisas que ele falava pareciam verdade. Mas poderiam ser mentira também, sei lá. Não, eu acho que ele não gostava tanto assim, não. Ele me Mas é. odiava. Não, mas tipo assim, não quer dizer que, tipo assim, ele te odiava, só quer dizer que ele não gostava tanto assim. Ai, pode ser. Não sei. Sei lá. Estranho. Eu também fui a primeira namorada dele, mas ele pegava um monte de menina. Ele era rodadão. Muito. Ah, tá. Entendi. Muito. Todas tiveram ele. Todas. Entendi. Cara, fala, E Agatha. Tá. Eu pensei que Eu também ia pensei também. que ia. Ai. Nossa, foi longa, tá? Essa atualização, velho. Foi longa. Foi longa. Verdade. É longa. Acho que só a da Agatha fechou já Fechou, aqui. né? Eu ia falar É. minha, mas Vai eu ter ia que falar ficar pro minha, mas vai próximo ter que ficar pro próximo episódio. episódio, galera. Que triste, os outros vão até chorar agora. Nossa, Nossa, queria tô até tanto ouvir a história chorando. do Felipe. Mas eu também nem ia dar pra falar a minha, então, assim, A minha também não. Acho que vai ficar melhor. só na da Agatha também, não vou falar.
É, Depois depois a gente conta pro Pedro no Não, off não, não. quais os Conta detalhes. agora. Conta agora. Me conta agora. mandando os prints. Não pode, não, é Não, mas me polêmico. conta agora, velho. Ah, Agora agora quando quando acabar. acabar, Agora né? quando acabar. Ah, Então tá, tá tá bom, bom, tá bom. tá bom. Tá Então bom. acabamos, Esse esse foi o foi o episódio de hoje. Verdade, galera. acabou. O primeiro episódio. O primeiro episódio não muito bom, mas virão melhores. Dias melhores virão, né? É. Pra nos Mais treinar para planejados. o próximo, É. próximo período que a gente tiver que enfrentar. Enfrentar. É isso. E esse foi o 10 para meio. 10 Não, vamos para falar meio-dia. ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e. Esse foi o 10 para meio-dia. Esse foi o 10 para meio-dia. Apesar de não ser 10 para meio-dia. Apesar de ser. Sim. Valeu, galera. Não sei, é assim que. Vamos tentar mais uma Tá vez, bom. pra finalizar. Ah, Ó, a gente tem que contar, tipo, 1, 2, 3. Aí tem mais chance de é acertar. verdade. Definitivamente. Vamos. Tá bom, vai. Ó. Mas vocês vão falar esse foi Não, ou você vai falar 10 para vamos meio-dia? falar não vamos fazer a contagem, eu vou falar só o esse foi o, aí a gente fala todo mundo junto depois do esse foi o. 10 para meio-dia. Ah, tá. Tá bom, melhor. Esse Tá bom, foi melhor. o 10 para meio-dia. 10 para meio-dia. Boa, galera. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau. Uhul. Fim do episódio.